MOL. Então, como a gente não conseguiu fazer na semana 7, a gente começou a trabalhar MOL, na verdade, na semana 6. Teoria, na semana 6. Primeira parte dos exercícios na semana 7. E aí ficou faltando um rabicozinho de exercício aqui para fazer, que a gente vai concluir, então, na semana 8. Então, encerramos MOL na semana 8, tá? Qual é a perspectiva para química nessa frente, né? Na frente de cálculos? A gente provavelmente vai trabalhar gases em 2 semanas. Uma semana para teoria e uma para exercícios. E depois, na sequência, entramos em cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico provavelmente também serão 2 semanas de aulas. Então, no próximo mês, né, nas próximas 4 semanas, a gente trabalha com MOL, viemos trabalhando MOL, gases e cálculo estequiométrico, que é um assunto que a gente quer chegar mesmo, né, porque é aquilo que cai. Né? MOL cai, Dan, difícil. O Enem ele não vai gastar uma questão do vestibular para cobrar MOL. Por quê? Porque ele pode cobrar MOL de maneira indireta. Ele pode cobrar uma questão de estequiometria, onde o aluno tem que saber MOL, não tem jeito, tá? Então a ideia, a gente está trabalhando para chegar lá na parte de cálculo estequiométrico e matar todas as questões, tá bom? Então vamos lá, a gente parou, se não me engano, pelo menos no meu slide está aqui, ó, o último exercício que nós fizemos na semana passada foi a questão número 10. Confiram para mim aí, tá? Então, a gente vai começar com a questão número 11. Questão número 11. A questão número 11, gente, de uma certa forma, nós já fizemos, acho que lá para o começo dos exercícios, tá? Mas como é um assunto, como é um tipo de questão bem importante, vale a pena a gente fazer uma repetiçãozinha aqui, tá? Então, olha só, na questão 11, ele apresenta para nós uma tabela. Uma tabela. E ele quer que a gente faça exatamente a mesma coisa, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui o exemplo. Deixa eu abrir aqui. Então, ele coloca aqui, ó, água. 1 mol de moléculas. Então, ele pegou uma quantidade de matéria, né? Número de mols é a quantidade de matéria. Então, ele diz que 1 mol de moléculas equivale a 6,10 a 23, certo? Que, por sua vez, pesam 18 gramas. Então, para quem assistiu às aulas já da semana passada, lembrar que eu martelei muito nessas relações, né? Que o mol vale 6,10 a 23, que pesa 18. E lá dentro da água, a gente tem hidrogênio. Veja que a quantidade de hidrogênios que eu tenho lá dentro é 2 vezes maior que a quantidade de oxigênios, ó. Faz sentido, né? Porque a fórmula é H2O. Então, quer dizer, para cada átomo de oxigênio, eu tenho 2 hidrogênios, tá? De forma análoga, ele quer que nós façamos exatamente a mesma coisa para o metano. Para o metano, né? Então, veja, vamos começar. Vamos começar. Então, vou fazer aqui o item A para o metano. Peraí, deixa eu trocar de cor aqui a tinta. Tem A. Ó, eu começo pensando em uma molécula de metano. Uma molécula só. Tá. Uma molécula de metano, ela tem um átomo de carbono e também tem 4 átomos de hidrogênio. Certo? Então, quer dizer, não importa quantas moléculas você pegue, essa proporção ela tem que ser mantida. Né? Para cada molécula, um carbono e para cada molécula, 4 hidrogênios. Então, ao invés da gente pegar uma molécula, que tal a gente pegar um pacote de moléculas? CH4. Olha, gente, se eu quiser pegar um pacote de moléculas,
Lembra que eu sempre insisto, né, na aula, eu falo, gente, tenta trocar mol por pacote, fica mais intelectível, né? Então, se eu quero montar um mol de moléculas, eu vou precisar de quantos carbonos? De um mol. Porque para cada molécula tem que haver um carbono. Então, se eu quiser montar 600 sextilhões de moléculas, eu precisarei de 600 sextilhões de carbonos, tá? Então, isso aqui vale... Tá. E para montar a molécula de CH4, eu precisaria de 4 hidrogênios, né, para cada molécula. Então, se eu quero montar um mol de moléculas, que é um pacote, eu vou precisar de 4 mols de carbono. De carbono não, perdão, de hidrogênio. Tá? Essa quantidade de carbono, ela vale 24 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Não precisa trabalhar com a vírgula, deixa ela assim mesmo. Tá? Por que 24, né, gente? 6 vezes 4. Né? Cada mol não são 6, 10 a 23? Então, 4 mols seriam 4 vezes aquele valor. Tá? Agora, em termos de massa. Gente, a massa de um mol ela é chamada de massa molar. Certo? Como é que a gente faz para achar a massa molar de uma substância? Você pega as massas dos átomos e soma. Então, lembrar que o carbono, ele pesa 12. O hidrogênio, ele pesa 1. Certo? São as massas dos átomos. Então, se eu tiver 1 mol de metano, esse 1 mol de metano tem que pesar 16 gramas, que é a massa molar. 16 gramas por mol. Pronto. Tá ali. Tá? Para que nós consigamos, então, montar esses 1 mols, esses 1 mol de moléculas, a gente precisou de 1 mol de carbono. Quer dizer, eu preciso, então, de 12 gramas de carbono, que é 1 mol, e 4 mols de hidrogênio. 4 gramas. Por quê? Porque cada mol pesa 1 grama. Tá? Então, inclusive, o exercício em que a gente fez isso, não sei se vocês vão lembrar, ele usava o metano também como substância. Só que ele falava que ele tinha, acho que 80 gramas de metano, e ele queria saber quantos átomos tinha, enfim, tá? Beleza? Então, o que a gente percebe? Que na produção do metano existe uma proporção. Então, olha só uma coisa importante, para a gente já ir preparando o terreno para a estequiometria, né? Para eu produzir metano, eu preciso de carbono com hidrogênio vai produzir o que a gente chama de metano. Certo? Analisando as informações em amarelo, né, que a gente acabou de colocar aqui, a gente vai descobrir que cada 16 gramas de metano são formados, na verdade, por 12 gramas de carbono e 4 gramas de hidrogênio. Tá? Essa proporção, ela é a proporção que o Dalton descobriu. Lembra que ele fala assim, lá no modelo de Dalton, na formação de substâncias, os elementos se combinam em proporções definidas. Essas proporções definidas são as proporções que a gente usa na estequiometria para resolver os problemas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na aula de cálculo estequiométrico é aprender a fazer isso com uma reação química. Tá? Que é a parte mais importante do processo. Depois que você aprende a fazer isso,
a enxergar essas proporções, você vai perceber que os exercícios vão se tornando mais fáceis à medida que o tempo vai passando, tá bom? Tranquilo? Podem tirar print, eu vou trocar a tela para a gente fazer o item B. Vou fazer o item B. Aí o exercício é parecido, tá? Claro que mudou a substância, vai mudar o número de mols também, tá? Então vamos lá. Ó, primeiro deixa eu anotar um negócio aqui. Ácido sulfúrico, né? Como a gente vai mexer com ácido sulfúrico, eu vou colocar as massas aqui. A massa do hidrogênio, a massa do oxigênio e a massa do enxofre, tá? Os dados. Então vamos lá, item B. O que a gente sabe? Eu volto, pera só um pouquinho. Ai, peraí. Aqui. O que a gente sabe, né? Sempre que você for fazer esse tipo de questão, tenta começar o teu raciocínio pensando só em uma molécula. A partir do momento que você tem a proporção de uma molécula, você faz para 2, você faz para 1000, você faz para 100.000 moléculas, você faz para 300.000 moléculas, para quantas moléculas você quiser, inclusive para 1 mol, tá? Tudo bem? Então, ó, beleza, voltei. Então vamos, ó, em uma molécula de ácido sulfúrico, a gente tem 7 átomos ao todo. Nós temos 2 átomos de hidrogênio, a gente tem 1 átomo de enxofre e nós temos 4 átomos de O. 2 para 1 para 4. Tá bom. Agora vamos considerar uma quantidade maior, né? Qual é a quantidade que ele quer que nós consideremos? Meio mol. Mol de moléculas. Espera aí. Meio mol de moléculas. Espera aí que estão me chamando aqui. Deixa eu ver. Dan, ali na parte do hidrogênio, do número de moléculas, e ali do O, usando a coisa, né? Na figura do... Peraí, não entendi. Deixa eu ler de novo. Eu tô lendo rápido o negócio. Dan, ali na parte do hidrogênio, tá moléculas. Boa, bem. Entendi o que você tá falando. Nossa, boa percepção. É um detalhezinho, tá? Ó, o que estão falando aqui para mim, gente? Só para confirmar. Tem um erro nessa figura aqui. Eu tirei do livro, tá? Então, desculpa aí. Tem um erro nessa figura. É um erro bobinho, mas é um erro, então precisa ser comentado, tá? Dá uma olhada nessa parte aqui, ó. Átomos de hidrogênio, tá vendo? Aqui, ó. Então, aí, quando ele passa aqui para baixo, vira molécula, tá vendo? Ó? Então, se vocês quiserem até riscar aí no material, tira a molécula daqui, ó, gente, e põe átomo, tá? Só para não ficar estranho. Porque quando ele se refere ao hidrogênio aqui, ó, ele está falando do átomo, né? Ó. Ele está falando do átomo, tá? Então tem razão aqui, o pessoal comentou isso, tá? Beleza? Então, ó, vamos lá, continuando. Aí aqui eu tenho H2SO4, né? Tá? H2SO4. Tá? Então vamos lá. Olha, gente, essas proporções elas são fixas, ó. Uma molécula tem 2 átomos, 1 e 4. Então, para essa quantidade aqui, ó, os valores têm que estar na mesma proporção. Tá? Então vamos lá. Ó, o que a gente sabe lá de cima? Que a quantidade de hidrogênio ela é o dobro da quantidade de moléculas. Ó. Cada molécula tem 2 hidrogênios. Então,
Se o cara está me dando meio mol de moléculas, lá em cada uma dessas moléculas tem 2 hidrogênios. Então, a quantidade de hidrogênios que você vai ter é 1 mol de átomos. De hidrogênio. Dobro. Tá, então o hidrogênio já foi. Agora, olha o enxofre. O enxofre é 1 para 1. Cada molécula tem um enxofre. Então, se eu tenho meio pacote de moléculas, né, meio mol, você tem que ter a mesma quantidade de enxofre lá dentro. De átomos de S. Tá? E, por causa da fórmula, a gente percebe que a quantidade de oxigênio é 4 átomos para cada molécula. Cada molécula tem que levar 4 átomos. Então, se você tem meio mol, você tem que ter 4 vezes mais ali. Tá aí. Tá bom? Beleza? Agora vamos fazer a conta das massas? Então, aqui vai ter que vir uma massa. Aqui tem que vir uma massa. Aqui tem que vir uma massa. E aqui também. Então, vamos começar com a massa de meio mol de ácido, né? Ó. Gente, lembra daquela formulinha que eu ensinei para vocês? Ó? Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Só para a gente não ficar fazendo regra de 3 toda hora. Tá? Então, vamos lá. A gente quer trabalhar com ácido sulfúrico. Gente, como é que eu calculo a massa do ácido sulfúrico? Para calcular a massa molar, né? 2 vezes a massa do hidrogênio, certo? Mais 1 vez a massa do enxofre, que seria 32, tá? Mais 4 vezes a 16, tá? Então, essa massa aqui vai dar 98 gramas. Isso é para 1 mol, né? Isso é para 1 mol, tá? Como ele quer meio mol, você nem precisa fazer conta também, se não quiser, né? Porque, ó, se 1 mol pesa 98, meio mol tem que pesar metade, né? Então, isso aqui pesa 49 gramas, gurizada. Tá? Beleza? Ó, então, o comentário que fizeram aqui foi exatamente esse, ó. Dá para fazer a massa molar e vai dividir ela por 2, por quê? Porque é metade de 1 mol. Faz sentido, perfeito. Tá? É isso aí. Agora, vamos ver para os outros, para os atiminhos lá. Bom, tem 1 mol de hidrogênio. Então, tem que ter 1 grama do nosso querido hidrogênio. Tem que ter meio mol de enxofre. Gente, olha a massa molar do enxofre aqui, ó. Isso é para 1 mol. Então, aqui tem que ter 16 gramas. 16 gramas. Tá? E de oxigênio, tem que ter 2 mols. Tem que ter 2 mols. 2 mols dá 32. Queria chamar a atenção de vocês aqui numa coisa, ó. Dá uma olhada aqui, por favor, gente. Pega essa massa aqui, ó. Mais essa e mais essa. Ela tem que dar 49, não é, ó? Que é meio óbvio isso, né? Tipo, você tem 49 gramas da substância. Essas massas precisam constituir os 49 gramas. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é que isso é a lei de Lavoisier, né? Então, quer dizer, para você produzir 49 gramas de ácido, qual é a receita que você tem que seguir? 1 grama de hidrogênio, 16 gramas de enxofre e 32. Então, a soma dessas massas vai resultar, evidentemente,
nos 49 gramas, é o que a gente conhece popularmente aí como lei de Lavoisier, tá bom? Beleza? Podem tirar print, se tiverem alguma dúvida, me interpelem aqui, por favor, tá? Beleza. Espera aí, estão chamando aqui. Espera aí. Espera aí, dava para... Independente da quantidade, a proporção é... Graças a Deus, então. Puta, então... Cara, essa frase que você escreveu aqui, ela pode parecer muito óbvia, mas é difícil da gente entender. Ela escreveu assim, a pessoa, ó. Independente da quantidade, a proporção tem que ser a mesma. Perfeito. Sabe como é que você pode pensar nisso de uma maneira prática? Por exemplo, imagina que você vai fazer coxinhas para uma festa. Então, você fala, bom, eu quero fazer 50 coxinhas, tá? Aí você vai lá no livro de receitas e pega uma receita para fazer 50 coxinhas. Então tem lá farinha, leite, não sei o que, o frango, nananana. Aí, faltando uns dias para a festa, você recebe você recebe uma notícia de que vai vir mais amigos. Então você fala assim, puta, eu não quero mais fazer 50 coxinhas, eu quero fazer 100. Quando você vai fazer 100, ou seja, você vai fazer duas receitas, você não tem que dobrar a quantidade de todo mundo? Você vai dobrar a farinha, vai dobrar o leite, Por que você tem que dobrar de todo mundo? Porque existe uma proporção fixa, né? Quando a gente olha para uma receita de bolo, a receita de bolo, uma receita de coxinha, é a melhor maneira de você entender, galera, que uma reação química é uma receita. E como toda receita, não adianta só você conhecer os ingredientes. Você tem que conhecer a proporção. Então, qual é a dica que eu dou, né, sempre? Se você sabe a proporção para uma molécula, ou seja, né, fazendo uma comparação, se você sabe a proporção para uma receita, quando você quiser aumentar a receita, ó, olha para cá um pouquinho, ó. Isso aqui não é uma receita bem maior? É meio mol. Então você tem que manter todo mundo na proporção 2:1:4. 2:1:4. Então você olha para os números e averigua, ó, 1, 0, 5 e 2. Concorda que 1, 0, 5 e 2 é a mesma coisa que 2:1:4? Então a proporção ela é fixa. Agora, o que a gente precisa tomar um cuidadinho? Essa proporção 2:1:4, ela é de átomos. Ela não é de massa. Percebe que a proporção em massa ela é totalmente diferente, ó. Ela é totalmente diferente. Beleza? Então, esse é o cuidado que a gente vai ter que ter lá na estequiometria. Tá? Você vai achar uma proporção em mols, que eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz isso, e aí você transforma essa proporção em massa. Depois que você transforma uma proporção em massa, gurizada, o cara vai te fazer qualquer pergunta que você vai conseguir responder. Quer ver uma coisa que eu poderia fazer aqui? Só uma brincadeirinha para você entender. Se você entender isso aqui, você sabe cálculo estequiométrico, tá? Vamos supor que eu queira produzir 490 G do ácido. Quanto eu tenho que usar de cada átomo em gramas? Diz para eu aí. Se eu quiser produzir 490 G, tem que usar quanto de hidrogênio, quanto de enxofre e quanto de O em massa? Vamos ver aqui. Isso! Exatamente. Exatamente. Eu teria que produzir, para produzir essa quantidade aí de H2SO4, eu ia ter que usar, vê se você concorda, ó, 10 de
Eu vou produzir. Eu vou ter que usar 10 de hidrogênio, 160 e 320. Não faz sentido isso? É a mesma ideia da receita da coxinha. Se você sabe isso, gente, você sabe cálculo estequiométrico. O que vai pegar lá na frente? A interpretação do exercício. Tá? Tudo bem? Podemos então seguir para a próxima questão. Questão número 12. Tira print aqui. Questão 12. Meu, tá um cheiro estranho aqui. Sei lá. Parecia que o negócio tava pegando fogo aqui. Sabe, sabe aquele cheiro de eletricidade? Uma coisa meio queimando assim? Eu falei, cheiro esquisito. Os motores a diesel lançam na atmosfera diversos gases. Entre eles, o anidrido sulfuroso. Tá? Para quem não sabe, e também você não tem obrigação de saber agora, o anidrido sulfuroso é o SO2. Apesar de que ele vai falar lá embaixo. Se você quiser, você pode chamar de dióxido de enxofre. E monóxido de carbono. Tá. Uma atmosfera, aliás, uma amostra dos gases emitidos por um motor a diesel foi recolhida e observou-se que ela continha 0,1 mol de anidrido sulfuroso e 0,5 mol de CO. Determine em massa, aliás, determine a massa do monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Tá. Então, ó, ele diz que tem, segundo o exercício, meio mol de CO. Então, você concorda que aqui dentro tem que ter metade da massa molar? Eu estou usando aquela dica que me deram aqui agora há pouco. Ah, meio mol é tranquilo. Calcula a massa molar e pega metade dela. Tá? Então vamos. Qual é a massa molar do CO? Opa. Qual é a massa molar do CO? Vamos fazer a conta aqui rapidão, ó. Carbono é 12. O oxigênio é 16. Então dá 28 gramas por mol. Tá? Então, gente, rapidamente, sem perder muito tempo, meio mol são 14 gramas. Ó, para quem gosta de continhas, ó, número de mols é massa sobre a massa molar. Então, a massa é N vezes número de mols. Então, a massa vai dar meio vezes 28, 14 gramas. Tá? Então, esse valor aqui, ó, é 0,5 e a massa molar é 28. Tá? Quantos átomos de oxigênio, então já no item B, né? Quantos átomos de oxigênio estão presentes na amostra? Quantos átomos de oxigênio estão presentes na amostra? Gente, você tem duas substâncias, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai usar aquele raciocínio do exercício anterior. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com o SO2. Só que aí, a gente não vai fazer, que nem eu falei, faz com uma molécula só. Você já vai fazer meio rápido. Ele fala que tem 0,1 mol de moléculas. Tá? Gente, em cada molécula não tem 2 oxigênios? Então, numa amostra de 0,1 mol, você tem que ter o dobro de oxigênio.
tem que ter o dobro. Tá? Isso para o SO2. Agora, se eu contar junto o CO, tá, diz ele que tem meio mol de CO, né? Meio mol de moléculas. Para cada monóxido, você usa um oxigênio. Só um. Então, aqui você tem que ter meio mol também, de átomos. De ó. Então, o que eu vou fazer agora, gente, é pegar essa quantidade que tinha lá dentro do SO2 e essa quantidade aqui. Essa quantidade aqui. As duas quantidades. Então, o número total de átomos que eu tenho aqui, gurizada, N total, é igual a 0,7 mol de átomos. Eu não vou deixar em mol, porque ele não pergunta quantos mols de oxigênio eu tenho. Ele quer saber o total em átomos mesmo. Então, eu vou fazer uma continha aqui, ó. Eu vou abrir uma regra de 3. Vou fazer assim, ó. Se eu tivesse 1 mol ali, eu teria 6, 10 a 23. Quantos átomos eu tenho se eu tiver lá dentro 0,7 mol? Concorda? Que é a quantidade total que eu tenho. Tá? Então, é só multiplicar o 6, 10 a 23 por 0,7. Então, o x vai dar 4,2, né? Que se fosse 6 e 7 daria 42. Então, dá 4,2 vezes 10 a 23 átomos. Átomos. De O, né? De O. Tá? Beleza? É um processo bem mecânico, né? Depois que você pega o jeito, a coisa vai bem tranquila. E quanto mais vocês fizerem isso, melhores vocês vão ficar em cálculo estequiométrico. Beleza? Podem tirar print, tá, gurizada? Com vontade aí. Vamos lá, próximo. Treze. Estima-se que uma usina termoelétrica que se pretende construir numa cidade próxima de Campinas e que funcionará à base de resíduos da destilação do petróleo, poderá lançar na atmosfera diariamente cerca de 250 toneladas de SO2 gasoso. Então, ele vai lançar um gás. São 250 mil quilos de SO2. É uma massa grande. Olha a perguntinha que ele faz. Item A. Quantas toneladas de enxofre estão nessa massa? Quantas toneladas de enxofre estão nessa massa? Gente, eu vou, se vocês me permitem, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Ó. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Eu te dou uma massa e você consegue descobrir quanto tem de cada átomo, não é? A gente quer a mesma coisa ali. Nós queremos a mesma coisa na questão 13. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa molar. Por quê? Porque a massa molar ela vai me dar uma ideia
de quanto tem de cada átomo, né? Lembra que a massa molar é calculada pela soma. Então, ó, a massa molar do SO2, ela é igual a massa do enxofre, tá? Então, só esse 32 aqui é a massa do enxofre. Professor, da onde você descobriu esse 32? Isso é dado no exercício, tá, gente? O exercício sempre vai te dar as massas molares. Mas, quanto que eu tenho de oxigênio? 2 vezes a massa dele. Certo? Que também dá 32, gurizada. Ah, vê. Então, a massa dá 64. Tá. Ô, gente, vocês estão percebendo uma coisa aqui? Ó, portanto, eu posso escrever assim, ó. Em 64G de SO2, eu tenho 32 de enxofre e 32 de oxigênio. Certo? Tá bom. Ah, então, se eu tiver 250 toneladas, então, ó, se eu tiver 250 toneladas, olha como eu vou escrever tonelada, gente, eu vou escrever ela em grama. Qual vai ser a massa de enxofre lá dentro? Você não precisa nem perder tempo para fazer essa conta. Não sei se vocês conseguem fazer ela de cabeça. Você percebe que a massa do enxofre, gente, ela é 50% da massa total? Então, é aquilo que vocês tinham falado agora há pouco. Não importa qual é a quantidade, a proporção tem que ser a mesma. Então, quer dizer, se 64 gramas da substância toda tem metade de enxofre, qualquer massa que você pegar, você vai ter sempre metade de enxofre, né? Então, a massa de enxofre, ela tem que ser de 125 toneladas. Eu coloquei em gramas ou 125 toneladas. Tá? Ah, professor, onde estão os outros 125 toneladas? É o oxigênio. É o oxigênio. Tá? Beleza? Tá, item B. Considerando que a densidade do enxofre sólido é 2 kg por litro, qual é o volume em litros que corresponderia a essa massa de enxofre? Então, tipo, meu, o cara liberou 125 toneladas de enxofre. Qual é o volume disso? Aí é uma conta de densidade, né, gurizada? Ó, densidade é massa por volume. Tá bom? Densidade, 2 kg por litro. Tá? Se a densidade está em quilograma por litro, eu preciso colocar a massa do enxofre em quilogramas. Então, eu vou colocar 125 mil quilos. Aqui eu estou trabalhando com quilograma, tá? Dividido pelo volume. Beleza? Então, o volume vai dar 125 dividido por 2, né? Dá 62,5 vezes 10 elevado à terceira litros. Tá? Cara, 62 mil litros. Só para a gente ter noção do que é isso, né? De maneira bem aproximada, são 62 caixas d'água só de enxofre por dia. 62 caixas d'água de enxofre lançadas na atmosfera. É como se você pegasse 62 caixas d'água de enxofre e jogasse no ar. É muita coisa, galera. Muita coisa. Cada caixa d'água tem 1.000 litros.
essas caixinhas d'água pequenininhas, né, que a gente põe em cima de telhado e tal. Então, seriam 62 caixas d'água cheias de enxofre. Então, você imagina a quantidade de SO2 na atmosfera, né, e a quantidade de ácido sulfúrico que acaba se produzindo por causa da chuva ácida, né? Então, chove, aquela água desce, quando aquela água desce, ela reage com SO2 e forma ácido sulfúrico. Então, por exemplo, uma questão típica de Enem, né? Se houver a queda, se todo esse SO2 virar ácido sulfúrico, quantas toneladas de ácido vão cair por dia na cidade? Sacaram a brincadeira que ele faz? Ele faz exatamente isso. Ele fala: olha, a usina lança 250 toneladas de SO2. Supondo que todo esse SO2 vire ácido sulfúrico, qual é a massa produzida de ácido sulfúrico por dia? Né? É um problema de estequiometria. Então a gente está meio que preparando para fazer isso, tá? Beleza? O item B foi esse mesmo, então, né? Já matou. Tá? Podem, então, tirar print. Printeira. (14). A questão 14, gente, eu coloquei ela aqui mais para ter a oportunidade de fazer esse comentário. Tá? Quando a gente vai aprender teoria atômico-molecular, né, esse negócio de mol, massa molar, tal, a gente aprende que um composto químico ele pode ser representado por 3 tipos de fórmulas, que são a fórmula, na verdade, a bem da verdade, a gente pode representar ele por 4 tipos de fórmulas. A fórmula estrutural, a fórmula molecular, a fórmula empírica, que é também conhecida como fórmula mínima, e a fórmula centesimal. Então, esse exercício, né, fazendo aqui uma ressalva, ele não é um exercício dos mais importantes, sobretudo porque esse assunto não aparece em vestibular. Mas não custa nada a gente fazer um comentário para que, se apareça em algum momento, você entenda o que é. Tá? Bom, aqui é a primeira vez que a gente vai montar uma molécula de orgânica, né, gente? Então, assim, eu vou pedir licença para não entrar nos detalhes de como eu vou montar essa estrutura, tá? Talvez alguns de vocês lembrem do que eu vou fazer aqui, talvez não lembrem. Se não lembrarem, não estressa com isso agora. Tá? Eu não quero parar a aula de mol para fazer uma aula de orgânica. Então, eu vou montar a estrutura do composto, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no item A. O composto é o 2,2,4 trimetilpentano. Então, eu vou fazer aqui umas perguntinhas. Quem se sentir à vontade de responder aqui no chat, pode fazer, tá? Primeiro, como é que eu sei que esse composto... qual é a função orgânica desse composto? Só para a gente ir puxando um pouco a memória de vocês. Hidrocarboneto, perfeito. Como é que nós sabemos que ele é um hidrocarboneto? Termina em O. Perfeito. Tá. Esse hidrocarboneto tem cadeia aberta ou fechada? Aberta. Isso. Como é que eu sei que a cadeia não é fechada? Porque não tem ciclo. Perfeito. Tá. Essa cadeia é normal ou ramificada? Ramificada. Boa. Ramificada. Ó, o povo tá... Vocês estão lembrando, né, seus tranqueiras? Tá. Como é que eu sei que ela é ramificada? Porque tem palavras do tipo metil, né? Essas palavras que terminam em il indicam ramificações. Tá. Agora presta atenção na pergunta. Quantas ramificações eu tenho? 3. 3. Legal. A minha cadeia principal tem quantos carbonos? 5. 5. Cada ramificação... Vocês falaram que tem 3 ramificações, né? Cada ramificação tem quantos carbonos?
1. Exato, exato. Boa, então vamos montar, né? Agora a gente já sabe tudo, ó. Cadeia principal, 5 carbonos. Tá? Ai, que saudade da orgânica, né? Orgânica vai ser um momento de refresco para nossa vida. É. Então, ó, a cadeia principal tem 5 carbonos, tá? Ah, eu esqueci de perguntar uma coisa, mas já está meio óbvio, né? As ramificações estão aonde, né? Você tem 2 ramificações no carbono 2. Então aqui, ó, CH3, né, que é o metil. E no carbono 4 eu tenho outra, que seria aqui, ó. Aqui, tá? E aí eu completo o resto com hidrogênio. Ó, põe 3 aqui põe 1, né? Aqui põe 1. Ah, não, peraí, aqui põe outro, ó. Peraí, perdão. Coloca outro aqui. Carbono tem que fazer 4 ligações, né? Tá? E aqui eu tenho 3, ó. Tá? Beleza? Tá aí, essa é a fórmula estrutural. Aqui fazendo uma ressalva, né, para alguns alunos que de repente não estão entendendo o que eu estou fazendo, essa fórmula estrutural, a gente vai aprender a montar ela na parte de ligação covalente. E a gente vai usar muito isso na orgânica. Né? A gente lembra que o carbono ele é um elemento que tem muita facilidade para fazer ligação covalente. Então, a aula de ligação covalente ela é muito importante para a orgânica, sobretudo para a orgânica. Tá? Bom, aí eu vou montar aqui também, ele não pediu, mas eu vou montar a fórmula molecular. A fórmula molecular é aquela que você está acostumado a trabalhar. Ó, ela é C8, né, que são 8 carbonos, H18. C8H18. Tá? A partir da montagem da estrutura, a partir da quantidade de carbonos, de hidrogênio, a gente chega nessa conclusão. Tá. Isso é o item A, né? A fórmula estrutural. O que é a fórmula empírica? Então vamos agora para o item B. A fórmula empírica, ela também é chamada de fórmula mínima, tá? Eu vou colocar aqui o sinônimo dela. Tá, eu vou definir ela aqui e vocês vão entender como ela é facinho. A fórmula mínima, ela não vai te dizer quantos átomos tem na molécula. Não. Isso daí quem te diz é a fórmula molecular. A fórmula mínima, ela vai estabelecer a proporção entre os átomos. Tá? Toda vez que o exercício eventualmente te perguntar, qual é a fórmula mínima? Você vai pensar numa proporção. Gente, qual é a proporção entre os números 8 e 18? Qual é a menor proporção inteira que você consegue estabelecer entre os números 8 e 18? 4 e 9. Pronto, acabou. Então a fórmula é C4H9. Tá? C4H9. Tá? Ou seja, para cada 4 carbonos, eu tenho 9 hidrogênios. Para que ela serve essa fórmula? Não serve para quase nada, viu, gente? Para ser bem honesto. Por quê? Porque ela não representa a realidade. Ela não representa a realidade. A gente vai aprender que essa fórmula mínima ela pode distinguir lá na orgânica um alcano, um alceno, um alcino, um ciclano, né? Aquilo que a gente costuma chamar de fórmula geral lá na orgânica, tá? Mas assim, por que ela não cai muito? Porque não tem muita utilidade prática. Então o vestibular não cria uma questão porque não tem como contextualizá-la, tá? Beleza? Isso é a fórmula mínima. Agora, e a fórmula centesimal? A fórmula centesimal, gente, ela vai numa outra pegada. O que ela tem que mostrar? Fórmula
centesimal. Ela tem que mostrar para você a proporção não entre átomos, entre as massas. Tipo, quantos por cento tem de carbono? Quantos por cento tem de hidrogênio? É isso que a fórmula centesimal vai representar. Talvez alguns de vocês conheçam essa fórmula como fórmula percentual, tá? É a mesma coisa. Como é que a gente descobre quantos por cento tem de cada átomo? Ora, gente, a gente vai copiar isso aqui, ó. Ó. Vocês lembram quando a gente fez isso aqui com SO2, ó? Em 64 gramas, tem 32 e 32. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, com aquela molécula que a gente está trabalhando lá na questão. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa molar dela. Ó, vou voltar aqui. Você sabe que... Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que agora me ocorreu. Isso é uma coisa que eu gosto no online. Eu consigo voltar um exercício rápido. Né? Quando você está no presencial, como a lousa é curta, você vai fazendo e vai apagando. Se eu precisar voltar um exercício, eu não consigo. Então, pode ser que para vocês não pareça muito importante isso, tá, gente? Mas para professor, cara, você poder voltar num exercício rápido para poder fazer uma comparação é muito legal. Eu adoro. Então, ó, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa molar da criança. Então, massa molar do C8H18. Então, é 8 vezes 12 mais 18 vezes 1. Então, dá 8 vezes 12 dá 96, né? Mais 18 vai dar 114 gramas por mol. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Dentro dessa massa, eu tenho isso aqui, ó, de carbono. E tenho isso aqui, ó, de hidrogênio. Se eu tirar a porcentagem de um deles, eu acho a do outro também. Tudo bem? Então, aqui, geralmente, o que eu faço? Eu escolho aquele que tem a menor massa para tirar a porcentagem. Se bem que tanto faz também, né? Não tem muita diferença, porque é conta. Então, ó, vamos calcular a porcentagem de hidrogênio? Ó, o que nós sabemos? Então, ó, porcentagem de hidrogênio. O que a gente sabe? Que em 114 gramas corresponde a 100% de tudo que eu calculei, que é 1 mol. Então, imagina que você pegue uma massa de 114 gramas da molécula. Lá dentro tem 18 de hidrogênio. Então, a porcentagem de hidrogênio. Tá? Então, vai ficar... Ai, droga. Ó, deu mais ou menos 15,8. 15,78, vai, 15,8. Tá. Tudo bem? Então, agora olha o que eu vou fazer, gurizada. Eu vou escrever a fórmula, ó. Olha só o que eu vou fazer. Eu não vou escrever C8H18. Eu vou escrever C 15,8%. Aliás, H, né, 15,8%. Agora, quanto que é a porcentagem de carbono? Seria 100 menos isso. Concorda? 100 menos isso. Que dá 84,2, é isso?
Olha lá. Isso é uma fórmula centesimal. Então, quando você olha para isso, você sabe que a cada 100 gramas da molécula, da substância, você tem 84,2 gramas de carbono e você tem 15,8 gramas de hidrogênio, tá? Também é uma fórmula que a gente não costuma utilizar muito no vestibular. Tem alguns lugares de química que trabalham em laboratório que usam um pouco essa fórmula para algumas situações, mas tipo para a gente de vestibular ela não é tão importante, tá? Por exemplo, eu nunca vi cair questão que envolva isso em vestibular, assim, tipo, olha, eu arrisco dizer que eu nem sei se já caiu alguma vez, cara. Isso aí. E a gente vê isso na aula, né? Não, pior, tem a apostila de cursinho que tem uma aula inteira para isso. Cara, tipo, você gasta 45 minutos para fazer isso aí, cara. Não tem sentido. Tá? Beleza? Podem tirar print. Aqui. Questão 15. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Pronto. Acho que vocês estão vendo a tela agora. Considere que em 1 litro de água foram adicionados 5,85 gramas de NaCl. Então, tipo, o cara pegou 1 litro de água e dissolveu lá o sal. Sobre essa solução, item A. Calcule a quantidade de matéria, ou seja, número de mols, contida em 250 ml. Contida em 250 ml. Tá bom. Então, vamos lá. Olha, em 1 litro, vamos colocar aqui, o cara pegou 1 litro de água e jogou o sal lá dentro. Então, ó, em 1 litro, teremos 5,85 G de sal, certo? Gente, faz uma conta de cabeça aqui, ó. A massa molar não é 58,5 para 1 mol? Então você concorda que lá dentro eu tenho que ter 0,1 mol? Ó, para quem não conseguiu pegar cabo de cabeça, ó. Eu vou pegar esse valor aqui e vou descobrir quantos mols eu tenho. Tá? Então, ó, número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, número de mols igual a 5,85 dividido por 58,5. Então, dá 0,1 mol. Só que, gente, isso daí está em 1 litro, hein? Isso está em 1 litro. Imagina um balde de 1 litro e o sal está lá dentro. Tá? Ele não quer saber em 1 litro. Ele quer saber em 250 miligramas, ml. Então, ó, agora eu vou responder o item A. Tá? Essa conta eu fiz, na verdade, só para preparar. Isso aqui é o número de mols. Então, ó, A, em 1 litro de água, eu tenho 0,1 mol de sal, tá? Gente, pensa que 250 ml não é um volume 4 vezes menor que 1 litro? A gente pode escrever assim, ó. Ó. Não é? Gente,
O sal ele não está distribuído ele não vai constituir uma solução homogênea, uma mistura homogênea. Então o sal ele está esparramado por tudo quanto é lado. Se você tirar de lá de dentro 1/4 do líquido, você vai ter 1/4 de todo o sal. Então a proporção é essa daqui, ó. N. Tá? 4 vezes menos. Então o número de mols de sal tem que ser 0,1 dividido por 0,25. Aliás, não dividido. Tô ficando louco. Multiplicado. Então vai ficar 0,1 vezes 0,25, que dá 0,025 mol. Se você quiser trabalhar com potência de 10, também pode ficar à vontade, até aconselho. Tá? Isso em 250 ml. Então aqui, eu não sei se vocês vão se ligar, mas a gente já está começando a mexer com o conceito de concentração, né? Sem falar dele ainda. Aquela ideia de mol por litro, de solução, né? Que é uma coisa super importante. O problema começa aqui. Quando você chega lá na aula de concentração, sabe aquela aula de concentração, aquela aula do demônio? Aquela aula é uma aula do demônio. Quando você chega na aula de concentração e começa a dar problema ali, você pode ter quase certeza que o problema começou aqui, no mol. Então, os alunos têm muita dificuldade em trabalhar com a ideia de concentração. Por quê? Porque tem dificuldade de trabalhar com mol. E assim, a gente gosta muito de trabalhar com a concentração em mol por litro, né? Bom, enfim. Determine o número de cátions presentes em 400 ml. Número de cátions. Gente, por favor. Número de cátions. Ou seja, quantos NAs tem lá dentro? Quantos NAs? Oh, a gente já fez isso hoje. A gente já fez isso hoje. Né? Quanto tem de cada átomo? Então, ó, vamos começar a fazer assim, ó. Item B. Vamos começar pensando em 1 litro. O que eu tenho em 1 litro? Bom, em 1 litro, gurizada, eu tenho 0,1 mol de NaCl, não é? Só que cada NaCl, gente, tem um Na e um Cl. Certo? Então, você concorda que se eu tiver 0,1 mol de NaCl, você tem que ter lá dentro 0,1 mol de Na mais um. E também tem que ter 0,1 mol de Cl. Só que isso em 1 litro. Em 1 litro. Tá? Estão perguntando aqui para mim assim, Dan, eu vou ter que multiplicar... Então, na A eu não preciso multiplicar, né? Na A eu não preciso. A pergunta da pessoa foi a seguinte, Dan, na A eu posso multiplicar por 6, 10 a 23? Não. Porque ele quer saber a quantidade de matéria. Ou seja, ele quer saber o número de mols. Então, você tem que deixar em mol. Beleza? No item B, aí não. Aí eu vou fazer isso que você está me sugerindo. Porque veja que há um pouco a diferença da pergunta, né? Na A ele quer a quantidade de matéria. Na B ele quer o número de cátions. Então eu vou fazer isso na B. E na C também. Beleza? Na A é como se ele estivesse me perguntando quantos mols eu tenho. Então se ele pergunta quantos mols, eu deixo o negócio em mol. Tá? Então, ó, isso tudo aqui está dentro de 1 litro, não tá? Então, olha o que eu vou fazer, gurizada. Eu vou dizer o seguinte, ó. Dentro de 1 litro, eu tenho 0,1 mol de sódio. Agora, presta muita atenção, porque eu vou fazer essa passagem de cabeça. Ó,
Tá vendo isso aqui, ó? Eu não vou escrever 0,1 mol. Eu vou escrever assim, ó. Presta atenção no expoente do número. Concorda? Isso não é 0,1 mol? 0,1 mol é 6, 10 a 22 átomos. Na verdade, deixa eu só fazer uma correção aqui, que uma coisa não está muito certa. Não é muito certo eu colocar átomo, tá, gente? Perdão. O mais certo é colocar íon, tá? Que ele é positivo. Então, olha só, vamos voltar para a gente não se perder. A gente começou o problema falando que em 1 litro tinha 0,1 mol de sal. Tá, se eu tenho 0,1 mol de sal, é porque eu tenho 0,1 mol de Na e 0,1 mol de Cl. Tá? Isso em 1 litro. A pergunta dele é em 400 ml. Então, se em 1 litro eu tenho 6, 10 a 22, em 0,4 litros eu tenho N, número de íons. Tá? 0,4 litros, porque eu estou trabalhando com volume em litros, né? Nas regras de 3, você não pode misturar unidade. Então, o N, ele vai dar 6 vezes 4, 24, né? Então, dá 2,4 vezes 10 elevado a 22 íons de sódio. Tá? Beleza? Tranquilo, gente? Então, vocês vão percebendo que, no final das contas, por mais elaborado que fique a questão, e ela é mais elaborada mesmo, né? Mexendo com volume, a gente está trabalhando com aquela ideia de proporção do começo da aula de hoje. Por isso que o começo da aula de hoje ele foi importante. Tá, item C. Olha a perguntinha agora. Ele não quer saber quantos íons, quantos cátions tem. Ele quer saber quantos íons tem. Escuta, vamos aproveitar a informação desse item B aqui, ó. Em 1 litro, gente, em 1 litro, eu tenho 0,1 mol de sódio e 0,1 mol de cloro. Então, você concorda comigo que eu posso escrever que em 1 litro, eu tenho 0,2 mols de íons, só que eu não vou escrever 0,2. Eu vou escrever 0,2 vezes 6, 10 a 23. Por que você não colocou mol, Dan? Porque ele não perguntou quantos mols. Então, ó, 0,2 vezes 6 vezes 10 a 23. Tá? E se eu tiver, então, 800 ml? Percebe que ali tem 8... Opa, perdão, gente. Vocês percebem que ali tem 800 ml? 800 ml, né? Então, olha só. Em 0,8 litros, eu tenho N íons. Tá? Então, esse N vai dar... Deixa eu ver. 0,2 vezes 6 dá 1,2. 1,2 vezes 8, eu acho que dá 9,6. Deixa eu ver. É isso mesmo. Então, dá 9,6 vezes 10 a 23 íons. Quando eu falo íons, é no geral, né? Não íons só de sódio, íon ou só de cloro. Tá? Percebe que você tem que ter uma rapidez para fazer algumas contas de cabeça? Se você for fazer tudo na regra de 3, isso não termina nunca. Então, por exemplo, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa questão? Que são habilidades que nós vamos adquirindo com o tempo. É bater o olho nisso aqui, ó, 0,2 mol, e já enxergar isso aqui, ó.
tá? Você não pode perder tempo fazendo essa conta para depois fazer uma segunda regra de 3 aqui, ó. Não vá, assim, você até pode fazer isso, mas não é aconselhável, porque você vai perder tempo, tá? Beleza? Fechamos, então, a questão número 15, gente. Acho que era isso, isso. Podem tirar print. Última questão. Vai chamando o Uber aí já. Já vai ligando pro Uber. Essa questão ela é muito capciosa. Calcule a massa em gramas de uma molécula. De uma molécula. Quantos gramas pesa uma molécula de água? Essa questão ela é um pouco maldosa, porque geralmente a pessoa, quando ela não entende, ela não consegue nem montar a regra de 3. Tá? O que a gente sabe sobre a água? Vamos lembrar aqui. Eu sei que a água é H2O. E eu também sei calcular a massa molar dela, né? Que vale 18 gramas. Mas, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que essa massa se chama massa molar? Ela não é a massa de 1 mol de moléculas? Por isso que ela chama massa molar. Tá bom. Então, eu posso dizer que, se eu tiver na minha mão 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, você concorda que tudo isso junto tem que pesar 18G? Isso é uma proporção, tá bom. A pergunta é, qual é a massa em gramas de uma molécula? Então, se eu tiver uma molécula, a minha massa dela vai ter que ser M. Olha lá. Sacaram? Para uma, a massa é M. Hã? Aí é só fazer a conta. Então, só que vai dar um número bem pequeno, né? A gente é de se imaginar que o número tem que ser bem pequeno. Ó, fica 6 vezes 10 a 23 mzinhos é igual a 18. Portanto, mzinho é igual a 18 dividido por 6, 10 a 23. Ó. Então, M vai dar 18 dividido por 6, dá 3. O 10 a 23, ele está embaixo, né? Então, ele vai passar com o sinal do expoente negativo. Então, ele vai ficar 10 elevado a menos 23 gramas. Cara, é muito pequenininho, né? Imaginar que era muito pequenininho. 6 vezes 10 a menos 23 gramas. Tá bom? Perguntas. Fechamos aqui a parte de mol, graças a Deus. Tá? É um assunto que você tem que sempre revisitar. Tá? Durante o ano, eu vou preparar a lista. Eu estou preparando essas listas de fixação, né? Então, com o tempo, eu vou soltando listas também complementares desses assuntos, tá? De fixação para mol. Já estou preparando uma lista de cinemática, de revisão, para vocês terem para o final do ano já, tá? E assim a gente vai caminhando. Tudo bem, crianças? Eu vou parar por aqui hoje, tá? Hoje nós ganhamos um presente. Nós estaremos liberados mais cedo, tá bom?